Querido amigo, ao iniciarmos os nossos estudos no texto dessa carta escrita por Tiago, é bom lembrarmos que os destinatários dessa carta, os cristãos para quem Tiago escreveu, os irmãos que estavam na dispersão, Tiago escreveu essa carta provavelmente para esses irmãos que estavam sofrendo duras provas e perseguições. Estavam dispersos, enfrentando as dificuldades por confessarem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Por essa razão, Tiago escreveu para animar, para encorajar, para fortalecer e preparar os crentes em Cristo para vencerem os testes, apropriando-se da sabedoria de Deus. Dentre as questões mais interessantes dessa carta está a questão da relação entre fé e obras. Como dissemos anteriormente, o livro de Tiago é muito prático. Em seu livro, Tiago traz a experiência da fé aplicada ao dia a dia da nossa vida. Em várias situações é necessário exercitarmos a nossa fé, e por todo o livro encontramos situações em que devemos enfrentá-las com fé. Por exemplo, fé diante das provações. Em Tiago 1,4 vemos orientações sobre isso. Fé diante das necessidades das pessoas. Em Tiago 2,8 também encontramos orientações sobre esse tema. Ainda em Tiago 3,2 encontramos orientações sobre fé para controlar a língua. Precisamos ter fé, uma fé prática para controlar a nossa linguagem. Em quarto lugar, fé para lidar com os conflitos relacionais. Nós vamos encontrar orientação disso em Tiago capítulo 4, versículo 1. E, em quinto lugar, então completando em cada um dos capítulos uma orientação específica, em quinto lugar, precisamos de fé para lidar com as pressões e as doenças, conforme Tiago 5, 1 a 17. A fé que Tiago ensina é a expressão de uma confiança de que o que Deus diz deve ser seguido. É a expressão de que, sendo eu um discípulo do Senhor Jesus, se eu fizer o que Ele diz que eu devo fazer, então eu obterei bons resultados. Por isso, nós vamos encontrar no texto ensinamentos sobre os testes da vida cristã. Exatamente. Nós vamos considerar hoje Tiago capítulo 1, versículo 1 a 8. E o título que eu estou dando para esse texto é Ensinamentos sobre os testes da vida cristã. Tiago 1, 1 a 8. Ao se estudar essa importante carta neotestamentária, percebe-se que o propósito do autor é demonstrar que a verdadeira religião, o cristianismo que agrada o coração do Senhor, é constituído de uma fé operante. Percebe-se que Tiago deu grande valor, deu grande importância às obras como resultantes da fé. Podemos então alistar 5 resultados da vida de fé. Diante das provações, a fé me leva a ter uma atitude de gratidão. Segundo, diante das pessoas diferentes de mim, a fé me leva a ser uma pessoa sensível. Diante de fazer fofoca, a fé controla a minha língua. É verdade, novamente eu repito, até para usar corretamente a nossa linguagem, a nossa boca, nós precisamos de fé, uma fé prática. Em quarto lugar, diante dos conflitos relacionais, a fé me faz ser um pacificador. E em quinto lugar, esse é mais um resultado da fé, diante das pressões e das doenças, a fé me faz ser uma pessoa de oração. Ora, mas uma das maneiras de termos uma fé genuína, uma fé firmada no Senhor, é ter a nossa fé aprovada depois de ser submetida aos testes que o Senhor mesmo permite que passemos. Por quê? Porque Ele visa a nossa aprovação. Conforme Paulo disse em 1 Coríntios 10, 13, Deus mesmo nos dá o escape diante dos testes. Então, nesse texto de Tiago, aprendemos o seguinte princípio: Deus usa
os testes circunstanciais para fortalecer a fé do verdadeiro cristão. Eu repito, esse é o princípio que nós aprendemos em Tiago 1, 1 a 8. Deus usa os testes circunstanciais para fortalecer a fé do verdadeiro cristão. E nesses versículos, nós vamos encontrar 3 ensinamentos sobre os testes na vida cristã. Em primeiro lugar, eu leio para você o versículo 2. O primeiro ensinamento refere-se aos testes. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Eu preciso que você dê toda atenção, porque eu quero falar, ou quero transmitir para você, um detalhe muito importante. Nós precisamos definir muito claramente essa palavrinha provações. Eu quero definir o termo, nós temos 2 palavras em grego para a palavrinha em português, provações ou tentações. A primeira palavra é dokimazo, é um verbo no grego, que significa em português experimentar, colocar à prova, testar. E a segunda palavra também no grego é o verbo peirazo, que significa o quê? Experimentar, colocar à prova, testar. Agora, como confirmação, nós devemos saber então que o cristão deve conhecer como Deus atua em sua vida para forjar nele o caráter de Cristo. Pelo que você entendeu até agora, espero que você tenha entendido, é que as 2 palavras no original grego, que nós traduzimos em nossas versões por provações ou tentações, na verdade, elas têm o mesmo significado. Então, a grande ideia é traduzirmos essas 2 palavras, ou provações ou tentações, por uma palavra neutra, que eu prefiro usar a palavra teste, ou então o verbo testar. Então eu quero ler novamente para você esse versículo número 2, para que você tenha ideia do que nós estamos falando. Diz assim a palavra: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por vários testes. Por vários testes. Agora, é inegável que o versículo diz que nós vamos ter uma quantidade de provações. Elas são variadas, são circunstanciais. Todos os eventos em que estamos envolvidos, então, podem ser um teste para a nossa fé. A quantidade dos testes são variados, são circunstanciais. A verdadeira maneira de entendermos essa questão, então, é entendermos que nós vamos passar por vários testes. Cada situação em nossa vida significa que nós estamos sendo submetidos a um teste. Na verdade, cada situação é um teste para a nossa fé. Mas a maneira interessante que o autor Tiago nos chama a atenção para reagirmos a esses testes é que nós devemos ter, por motivo de toda alegria, passarmos por esses testes, passarmos por essas situações. Qual o propósito dos testes? A aprovação da nossa fé. Se a vida cristã é uma vida de fé, temos que ter uma fé amadurecida para nos apresentarmos sempre bem diante do Senhor. Pense comigo o seguinte, uma ilustração que talvez possa ajudá-lo. Uma árvore plantada onde há uma grande corrente de vento, ela provavelmente será uma árvore mais resistente, porque as suas raízes serão mais profundas. Para continuar firme após a ventania, ela terá que estar muito bem arraigada, muito bem fixada no chão. E um cristão que tem sido submetido a vários testes, ele terá um caráter muito mais provado. A multiplicidade de tipos de testes visa o nosso fortalecimento.
O segundo ensinamento refere-se agora aos benefícios dos testes, versículos 3 e 4, que eu leio para você. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na verdade, a leitura que eu gostaria de fazer e faço para você, com o devido respeito, mudando essa palavrinha, então, provação, eu leio o versículo 3 da seguinte maneira: sabendo que o teste da vossa fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que quer dizer essa palavrinha perseverança no versículo 3? A perseverança indica paciência. A ideia é de teimosia, de firmeza até chegar ao fim. Não desistir no meio. Perseverança é continuar crendo no Senhor, mesmo que as circunstâncias apontem para a incredulidade. A provação ou o teste é produtivo porque ele produz perseverança, isso é, produz um caráter firme. Continuar firme mesmo após o teste. A perseverança nos faz, então, ser pessoas que levam os projetos até o fim. Mas a palavra diz ainda no versículo 4 que nós vamos obter também perfeição. Que perfeição é esta? Vamos entender bem essa palavra também. Perfeição aqui significa maturidade, isto é, uma pessoa madura, equilibrada, sensata, uma pessoa que tem controle emocional, uma pessoa que tem controle das circunstâncias. Não é aquela pessoa que fica apavorada, desequilibrada diante de qualquer situação. Esse é o segundo benefício do teste da nossa fé. Primeiro é perseverança, isso é firmeza. Segundo é perfeição, isso é maturidade. Mas ainda no versículo 4, nós lemos que a provação, o teste da nossa fé, nos faz ser íntegros. Veja o versículo 4. O que é integridade? Integridade é vida correta, é vida completa, é vida que tem um sentido só, é ser limpo de coração, isso é, ter apenas um propósito na vida. Integridade, uma pessoa íntegra, é aquela pessoa que vai sendo lapidada diariamente. Deus vai conservar todo o nosso ser, alma, corpo, espírito, em integridade. Isto é, de uma maneira íntegra de proceder. Não é uma vida que tem 2 pesos e 2 medidas. Essa pessoa que é testada e aprovada, ela se torna uma pessoa em que você pode confiar. Esse é o alvo, então, do teste da nossa fé. Em quarto lugar, temos ainda mais uma bênção. Veja o versículo 4. Nós nos tornamos sem deficiência, isso é, em nada deficientes, diz a palavra. Isto quer dizer que você tem uma personalidade, uma vida espiritual completa, sem ter falta de alguma coisa, sem ter falta de qualquer característica que o define como cristão. Uma pessoa sem deficiência, espiritualmente falando, é uma pessoa com uma moral, com uma ética correta, com uma vida bonita diante de Deus e diante dos homens. Em quinto lugar, o benefício do teste é que nós teremos a nossa fé aprovada. Uma fé aprovada é uma fé sólida, uma fé não vacilante, uma fé que olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme estudamos em Hebreus 12, 2. É interessante percebermos que essa maturidade, que essa integridade de vida, que esta perseverança, isso é, essa paciência, essa não deficiência, vai nos moldar de tal maneira
a parecermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Afinal, qual é o alvo para todo cristão? Nós temos esse alvo muito claramente explicitado em Romanos 8, 29. Em Romanos 8, 29, nós lemos que Deus quer que o Senhor Jesus Cristo seja o irmão mais velho no meio de muitos outros irmãos. Portanto, nós, irmãos do Senhor Jesus Cristo, temos que ter a mesma característica de vida dele. Podemos olhar para algumas características de vida do Senhor Jesus Cristo, olhando e estudando os evangelhos, como temos feito. Mas podemos olhar, por exemplo, para aquelas características que ele mesmo mostra no início do Sermão do Monte. Aquele texto em que nós chamamos de bem-aventurança. Isto é, Mateus capítulo 5, do versículos 1 a 12. Essas características são características do Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a característica de um cristão que é testado e aprovado em sua fé. Por isso, em terceiro lugar, o terceiro ensinamento refere-se às maneiras corretas de enfrentarmos os testes. Esse terceiro ensinamento está baseado nos versículos 5, 6, 7 e 8 desse texto que nós estamos estudando. Eu leio para você esses versículos. Diz assim a palavra de Deus: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, aqui nós temos as maneiras pelas quais nós devemos encarar esses testes a que nós somos submetidos. Eu relaciono rapidamente para você 5 maneiras. Veja lá no versículo 2. Eu devo encarar os testes com toda a alegria. Versículo 5. Eu devo buscar sabedoria em Deus. Versículo 6. Eu devo buscar a sabedoria com fé. Versículos 6 e 7. Eu devo buscar a sabedoria sem duvidar. E versículo 8. Eu devo buscar sabedoria com constância, com perseverança. Agora vamos explicar cada uma dessas maneiras pelas quais nós devemos encarar os nossos testes. Primeiramente, com sabedoria, isso é, tende por motivo a palavra que aparece no versículo 2, essa frase que aparece no versículo 2, é uma ordem, é um imperativo. Meus irmãos, tende por motivo, isto é, meus irmãos, façam isso, vivam isso. A ordem, então, para nós cristãos, é vivermos com toda a alegria, mesmo diante dos testes. Não é uma opção que o cristão tem, é uma ordem que ele deve cumprir. Agora, se é uma ordem, certamente o Senhor Deus nos dá condições para obedecermos esse imperativo, essa ordem. Qual é a maneira? Buscando sabedoria em Deus. Sabedoria para entendermos não o porquê, mas para que nós somos testados. Isso é, entendendo, sendo sábios para entender que os testes visam a nossa maturidade. Buscando com sabedoria é a maneira pela qual nós vamos reagir aos testes. Mas, buscando com sabedoria e com fé. Veja o versículo 6. Buscar sabendo que Deus concede sabedoria livremente, liberalmente. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Lembrando que sabedoria é temer a Deus. Você deve se lembrar de Provérbios capítulo 1, versículo 7. A fonte de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Em quarto lugar, uma outra maneira de adquirirmos as condições necessárias para passarmos pelos testes é buscando a sabedoria sem duvidar. Veja só os versículos 6 e 7. A fé é o oposto da dúvida.
A fé é o oposto da incerteza. Ora, se duvidamos, não somos atendidos. Nós temos que confessar a nossa situação. Você deve se lembrar, eu me lembro muito bem, daquela palavra de um pai dirigindo-se a Jesus, pedindo a cura do seu filho. E ele disse ainda: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quando eu confesso o meu estado de incerteza, de dúvida, quando eu confesso o meu estado de ter falta de fé, o Senhor, com sabedoria, buscando sabedoria no Senhor, eu posso obter do Senhor a bênção que eu necessito. E em quinto lugar, buscando sabedoria com constância. Se queremos entender o processo de Deus conosco, devemos ser constantes nessa procura. Devemos nos empenhar para entender como Deus atua por nós e sobre nós. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você seja sábio em procurar a solução para os seus testes em Deus. Só Ele pode nos fazer maduros. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.